Olá, vamos para a explicação das atividades do dia de hoje, 4 de novembro. E as atividades serão feitas na apostila de capa laranja, páginas 36 e páginas 37. A prof está com a página aqui na tela, número 35, que foi a página que nós estudamos na semana passada, na última aula que nós tivemos, que fala sobre o infográfico. As atividades de hoje, referente à página 36 e 37, elas estão relacionadas a este infográfico. Então, é só para que nós possamos relembrar o que nós estudamos para poder aí sim resolver as atividades do dia de hoje. Então, nós temos este infográfico e neste gênero nós vemos informações tanto na linguagem verbal quanto não verbal. Nós temos imagens e escritas que nos remetem a uma informação importante que é a mensagem que este gênero quer passar para cada um de nós, que somos os leitores. Então, fala sobre a doação de sangue, né? Nós temos vários indicativos ali, só para que a gente relembre sobre a média de bolsas de sangue doadas por mês, né? Os doadores potenciais, né? O que aconteceu no mês de junho, certo? E logo aqui na parte direita deste infográfico, nós temos várias informações importantes sobre as doações de sangue para que as pessoas venham doar sangue, né? Lembrem que ali embaixo a prof colocou uma informação importante, né? Onde a gente usa um clipezinho e um pedacinho de papel. Ali é um lembrete importante, então por isso que eles utilizaram este recurso para colocar também neste infográfico e fazer com que a gente entenda um pouco mais, que chame a nossa atenção para para esta informação que é onde doar. Então, vocês fizeram a atividade 141, que temos uma tabela onde nós retiramos todas as informações importantes que compõem este infográfico e colocamos aqui. E agora, então, nós vamos para a 142, referente àquele infográfico que nós já estudamos. Quais são os principais requisitos para a doação de sangue? O que é preciso ter ou ser, né, para que eu possa doar sangue? Quais são os principais requisitos? 143. Qual é a média de doadores por mês na Fundação Hemominas? Este infográfico, ele é um dado da Fundação Hemominas, lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. Lembram? Está todos esses dados lá no infográfico, então nós podemos saber de onde é. E qual é a média de doadores por mês? Aproximadamente quantos doadores tem durante um mês lá na Fundação Hemominas? 144. Qual é a idade ou qual a idade mínima para ser um doador de sangue? Qual é de que idade que se pode ser um doador de sangue? Tem um limite de idade, né? Então, qual é esse limite de idade para se iniciar a doação de sangue? Prestem bem atenção, né? Nestas três questões, nós temos linhas para que sejam respondidas. Toda pergunta exige uma resposta completa. Eu inicio com letra maiúscula e a minha resposta ela precisa condizer com a pergunta. Então, na hora que eu leio a resposta, eu tenho que entender que ela respondeu a pergunta. Prestem bem atenção que ainda tem estudante respondendo coisas que não tem nada a ver com a pergunta. É importante a leitura, é fundamental não ter pressa na hora de fazer as atividades para fazer todas elas bem feitas, certo? Logo abaixo nós temos um verbete. Lembra o que é verbete?
Este gênero nós conseguimos encontrar nas enciclopédias ou também em dicionários. E os verbetes, eles vêm auxiliar cada um de nós, principalmente quando nós temos dúvida do significado de certas palavras. E aí, este verbete nós também já encontramos em algum momento passado nas atividades remotas. E vocês teriam que fazer uma frase com o mesmo sentido desta palavra queda. Então, nós já fizemos nas atividades remotas, nós já fizemos em uma outra atividade que vocês tinham propostas para serem feitas, e agora nós temos o mesmo verbete com outras atividades para que a gente possa explorá-lo, certo? Então, nós temos ali, retirado daquele infográfico, a imagem que vai remeter ao que o verbete está perguntando, está sugerindo, né? Então, nós temos ali no mês de junho, média de 30 potenciais doadores por dia. Nós temos o que? Essas médias de 30 potenciais doadores. Vejam a flechinha acima da pessoinha lá. Queda de 50%. Então, no mês de junho, houve uma queda de 50% de potenciais doadores por dia. E logo à direita, nós temos o que significa esta palavrinha queda. Ele é um substantivo feminino, então eu digo a queda. O artigo a está se referindo ao gênero da palavra, que é feminino. Qual é o primeiro conceito da palavrinha queda? Ato ou efeito de cair, levar uma queda, certo? Agora, o segundo conceito para a palavrinha queda, ato de ruir, de desmoronar, decadência, ruína, a queda de um império. E ali, entre colchetes, do ladinho do número 2, nós temos figurado. Por quê? Porque é muito utilizado esse conceito quando as pessoas querem usar um sentido figurado, não é? Então, houve uma queda no império. Vamos utilizar o que está escrito ali nesse conceito. Quer dizer o quê? Que ele foi derrotado. Então, nós temos isso não significa que ele caiu, porém, ele perdeu, entenderam? Então, há este segundo conceito. O terceiro conceito, baixa repentina e acentuada, a queda da bolsa. Por exemplo, vamos utilizar para o nosso dia a dia. Houve uma baixa repentina nos rendimentos mensais, ou seja, nos salários que a gente recebe, houve uma queda, uma baixa repentina, certo? Agora eu vou colocar um outro exemplo. Houve uma baixa repentina nas medicações das farmácias, então houve o quê? Uma queda das medicações. Não é do valor, e sim da quantidade do produto, certo? Quarto conceito, queda d'água, ou seja, cachoeira. Nós também falamos queda, porque a água ela vem descendo, né, em uma queda, e nós podemos lembrar das nossas da nossa cataratas do Iguaçu, não é? Que tem várias quedas da água. Quinto conceito, queda de braço. Esta eu acho que todos conhecem, não é? Então é uma brincadeira, né? Queda de braço, que a maioria, eu acredito que todos saibam o que seja, e também é utilizado este significado da palavrinha queda. Então, nós temos 5 maneiras de poder entender o que é esta palavrinha queda. Agora, de acordo com o infográfico, de acordo com a informação que nós temos ali na parte esquerda, neste retângulo aí, com as imagens e as escritas,
Vocês irão elaborar uma frase em que a palavra queda esteja com o mesmo sentido do infográfico, certo? Eu não quero que vocês escrevam o que está acontecendo neste infográfico. É para fazer uma frase, formular uma frase que tenha esta palavrinha com o mesmo sentido que ele está sendo usado ali no infográfico. 146, no trecho, média de 60 potenciais doadores por dia procuram a Hemominas. A expressão destacada significa, vejam lá, média de 60 potenciais. Eu poderia dizer de 60 possíveis doadores, de 60 inteligente doadores. Vejam que já não concorda, né, a palavrinha com o doadores. Nós temos uma palavra no singular e doadores no plural, então essa já descarta. Média de 60 talento doadores ou média de 60 grandeza doadores. Qual será que é a palavrinha que se encaixa quando eu retiro potenciais e coloco esta palavrinha ali e que deixa o mesmo sentido na frase? Assinale então a alternativa correta. 147. No mês de junho, houve uma queda de 50% dos potenciais doadores. Esse valor, qual é o valor? 50% corresponde a mais da metade. Lembra, na questão da porcentagem, quando nós falamos em 100%, 100% é o total. 100% dos meus estudantes se dedicam ao máximo para aprender. Porém, 50% dos meus estudantes me chamam todos os dias para dar um oi, para pedir como está, para mandar uma caretinha. Esse 50% significa qual a quantidade de estudantes da prof, então? Vamos fazer este elo para que nós possamos entender um pouco mais. 100% são todos. 50% equivale a mais da metade, a menos da metade, ou será que é exatamente a metade? 148. Leia as informações abaixo com atenção e responda às questões. Média, 825 bolsas de sangue doadas por mês. Médias de 60 potenciais doadores por dia procuram Hemominas. Quantos doadores faltam para o Hemominas chegar a 1 unidade de milhar de bolsas coletadas? Que número equivale a 1 unidade de milhar? E aí nós temos lá em cima 2 numerais com 2 informações em frases distintas. Pensem bem sobre cada frase e volta lá na pergunta para entender que cálculo você terá que fazer. Quantos doadores faltam para o Hemominas chegar a 1 unidade de milhar de bolsas coletadas, certo? Por mês são coletadas 825 bolsas. Faltam quantas bolsas para chegar em 1 unidade de milhar? Sendo que nós temos por dia uma média de 60 pessoas que doam sangue, certo? É tranquilo, só a gente precisa conciliar os numerais com o que a pergunta está pedindo. Vamos para a página 37, questão número 149. A Fundação Hemominas coleta 825 bolsas de sangue por mês. Se esta mesma quantidade fosse coletada durante 1 ano, qual seria a quantidade coletada? Esse probleminha exige um cálculo e uma resposta completa com letra maiúscula,
certo? Não esqueçam. Então, se durante um mês coleta 825 bolsas, em um ano, que é bem mais do que um mês, quantas bolsas serão coletadas? Vejam que é uma repetição de número e que nós temos que fazer um cálculo referente a essa repetição de números para poder trabalhar.